Olá, sou Agostinho Brito da UFRN e estamos começando aqui com esse vídeo uma sequência de aulas que vão tratar de programação em C. Já existem muitos cursos de C, muitas aulas, mas esse curso ele é voltado para ensino de C para engenharia, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente vai tentar guiar aqui essa aula, a primeira dela de uma sequência, com vocês aí por um caminho, né, que nos vai levar a um pouquinho do aprendizado dessa linguagem de programação. O que normalmente se assume nesse curso, né, que a gente leciona o curso de algoritmos, é que o aluno não teria conhecimento de linguagem de programação nenhuma, né? A gente vai começar a mostrar isso do zero, e uma noção de algoritmos, alguns algoritmos simples que normalmente estão ligados à maior parte dos programas que a gente costuma desenvolver. Porque em C, né, a gente escolheu lecionar ou preparar um curso de programação é porque para engenharia é uma linguagem que é muito útil, ela é muito usada no desenvolvimento de aplicações de baixo nível, principalmente aplicações de baixo nível que estão mais interligadas com a máquina em si, o acesso à máquina, o acesso a detalhes que normalmente linguagem de programação, outras linguagens de programação não conseguem prover com tanta facilidade quanto a linguagem C provê. Então, a gente vai trabalhar aí nessas próximas aulas com os conceitos, alguns conceitos de programação envolvendo essa linguagem específica que é a linguagem de programação C. Então, em primeiro momento, o que vem a ser programação? Para quem nunca viu, tentar entender o que é a ideia de programar um computador, o que é que vem a ser programar um computador e por que as pessoas fazem isso. Primeiro é que os dispositivos eletrônicos que nós temos no nosso dia a dia, eles já estão interligados aí com a nossa vivência. E todos os dispositivos que envolvem algum tipo de eletrônica normalmente demandam algum tipo de programação. Se não demandavam, estão cada vez mais demandando. Hoje nós temos até tomadas inteligentes, né? Interruptores inteligentes que a gente consegue controlar com um telefone celular à mão. E esses dispositivos, eles envolvem algum tipo de programação necessária que seja colocada dentro dele e normalmente também nessa programação envolve comunicação com outros dispositivos. Então até mesmo um cartão de crédito que a gente usa para fazer compras hoje pela internet tem um chipzinho dentro dele. Esse chip ele é um pequeno computador que ele faz algum tipo de computação. E a forma como ele calcula expressões matemáticas para fazer algum tipo de autenticação do usuário, envolve programação, envolve algum tipo de instruções que são fornecidas a esse camarada. Ocorre que os computadores que nós temos no dia a dia, eles ainda não entendem muito bem linguagem natural. Nós temos a possibilidade, né, de hoje utilizar um dispositivo como esse, né, um smartphone, onde você fala que um tipo de instrução, tipo um OK Google ou Hey Siri ou algo parecido, e o computador ele vai abrir o telefone, ele vai abrir uma interface que vai te permitir fazer perguntas a ele. Mas isso ainda está um pouquinho longe do conceito de programar um dispositivo como a gente precisa. Então, a forma mais comum que você tem de programar esses dispositivos é utilizando o que se chama de linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É uma maneira de você comunicar através de uma ferramenta o que você quer que o dispositivo faça, o que é que você quer que ele realize. E, claro, né, essa linguagem de programação ela tem que ser algo convencionado. Por exemplo, né, quando você vai atender um telefone, né, a forma mais comum que a gente usa para atender o telefone é dizendo um alô. Alô, né? Isso simboliza que quem está do outro lado da sua ligação entenderá que você está pronto a ouvir, você está disponível. Então essa é uma forma simples de você comunicar a alguém que aquela pessoa pode falar com você. E quando você vai utilizar programação, você vai programar um computador, você tem que usar comandos que sejam comuns, que sejam inteligíveis, para que o computador entenda o que você quer falar. Então, usa-se para isso uma linguagem de programação. Esse texto que vocês estão vendo aqui nessa tela é um texto escrito em língua portuguesa, mas os computadores não entendem a língua dessa forma. Os computadores são máquinas que eles realizam instruções
E essas instruções elas têm uma capacidade limitada de recursos que elas conseguem disponibilizar. E você tem que usar esses recursos de forma que são simples para combiná-los e criar coisas complexas. Então, a linguagem de programação é uma forma de você comunicar instruções da máquina conforme a capacidade que ela possui de realizar tarefas. Então, você pode ter, por exemplo, um computador, uma máquina que tem a capacidade de pegar um dado e enviar para outra máquina na internet. Mas você pode ter máquinas que não têm essa capacidade. Então, a tua linguagem de programação deve ser adaptada à capacidade que a máquina tem. Um exemplo de linguagem de programação, que não é bem uma linguagem, mas você usa isso ou pode usar isso no seu dia a dia, por exemplo, para programar um carro, programar um veículo. Como é que você interage com o veículo? Não é bem uma linguagem, mas você usa um conjunto de alavancas, de pedaços do veículo para dizer o que é que você quer que ele faça. Você vai acelerar ou tirar o pé do acelerador para fazer o veículo ir mais rápido ou mais devagar. Mas é uma instrução que você dá que ela pode ser moldada de acordo com a sua necessidade. E você tem instruções para o carro do tipo acelere mais, acelere menos, freie, vire para a esquerda, vire para a direita, dê seta para a esquerda, seta para a direita, puxar freio de mão, marcha a ré. Então, todos isso são instruções que você vai dar para o seu carro e o carro vai fazer uma tarefa, ele vai conseguir fazer uma determinada tarefa. E as tarefas que o carro vai fazer podem ir de coisas simples, como por exemplo só andar para frente, até coisas bem complexas, fazer uma viagem. Então você está programando o carro na medida que você vai utilizando. Mas no caso de uma linguagem de computação, uma linguagem de programação, você usa instruções e essas instruções elas são combinadas para fazer um programa de computador. E vamos ver aqui um exemplo de instruções, como é que você pode criar. E essas instruções elas são moldadas ou são preparadas no que a gente chama de algoritmo. Os algoritmos eles são criados para que você realize um conjunto de tarefas e a máquina saiba como seguir aquelas tarefas que você está gerando. Aqui, por exemplo, tem 2 algoritmos, são 2 receitas para a gente fazer café. É uma coisa bem simples, mas a receita ela é um algoritmo, ela diz como é que alguém pode, combinando um conjunto de ingredientes, seguindo um conjunto de instruções, criar uma determinada comida, um determinado alimento. Por exemplo, eu tenho 2 descrições aqui para fazer café. Descrição número 1, enche de água uma chaleira, bota para ferver, prepara o porta-filtro com o filtro dentro, sobre o bule, coloca 2 colheres de sopa de café. Depois que a água ferveu, você vai colocando a água sobre o café, o pote de café, até que ele esteja coado e depois você vai adoçar o café. Isso é uma maneira de você preparar o café. Mas você pode ter uma outra maneira, que seria essa descrição narrativa aqui número 2. O início é bem parecido, mas chega um momento aqui, que é esse momento número 4, que diz o seguinte, essa instrução número 4. Se houver café, coloque 2 colheres de sopa no filtro de café, que você já colocou no porta-filtro, e vá para o item 6. Então, eu já estou na minha instrução, no meu algoritmo, estou dizendo, caso alguma coisa aconteça, vá para um outro local. Então, nesse caso, você tem a capacidade de melhorar o seu algoritmo para prever uma situação que você não previu no primeiro caso, que é, por exemplo, você não tinha café dentro de casa. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Se você tiver café, faça isso. Se não, desliga o fogo, compre café e repita os itens 2, 3 e 4. Ou vá para o item 2 para você poder seguir a receita com o ingrediente que estava faltando. Terminado isso, você vai colocar a água sobre o pó, aguardar coar e depois adoçar a gosto do seu café que você colocou, que você colocou dentro da xícara. Então, isso são 2 exemplos de algoritmos. Um algoritmo mais simples, um algoritmo um pouquinho mais elaborado, mas os 2 servem para fazer a mesma coisa, que é fazer café. Então, esse conceito de algoritmo, de construir um conjunto de instruções para fazer a máquina operar, ela vale para uma linguagem de programação.
E as linguagens de programação, elas não são poucas, elas são muitas. Tem linguagem de programação bem simples, existe linguagem de programação até visual, onde você monta as instruções usando um mouse, uma interface web até, e o objeto que você está controlando vai seguir aquelas instruções. São bem simples, né? Até crianças conseguem programar. Mas existem linguagens de programação que são muito complexas e elas servem a propósitos diferentes. Por exemplo, uma linguagem de programação que você vai destinar para uma criança pegar um bonequinho e caminhar numa tela, fazer uma determinada tarefa, é uma linguagem de programação que serve a um propósito, que é a criança se divertir e entender o conceito de lógica de programação de uma forma bem lúdica. Por outro lado, se você vai preparar um determinado programa de computador, por exemplo, que vai pegar uma chave de um carro e codificar na chave a instrução que ele vai ter que lançar para o veículo, né, para que o veículo possa abrir quando você apertar um botãozinho, isso aqui está em outro nível de complexidade, não foi feito para uma criança. E foi feito para que você execute a tarefa num processadorzinho que tem aqui dentro, que é um processador bem franzino comparado com o processador de uma máquina. Então a linguagem que você vai utilizar para fazer essa tarefa funcionar dentro da chave é bem diferente da linguagem que você vai utilizar para uma criança usar, aprender ou brincar, da linguagem que você vai utilizar, por exemplo, para programar um dispositivo celular, né? Um telefone celular. E as linguagens elas são caracterizadas basicamente de duas maneiras, né? Em linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. O que se chama de linguagem de alto nível? É uma linguagem como essa que nós vamos trabalhar, que é a linguagem C. A gente está começando aqui nessa videoaula. A linguagem de alto nível ela foi feita para que um humano ele consiga controlar a máquina de forma simples, de forma agradável. E uma linguagem de baixo nível ela foi feita para que você controle os processadores que a linguagem de baixo nível ela está destinada a atuar. Então as linguagens de baixo nível elas são linguagens complexas, né? Normalmente a gente não programa em linguagem de baixo nível, não é tão comum alguém programar em linguagem de baixo nível, mas elas foram feitas para que você controle os dispositivos, os processadores que você precisa fazê-los operar. Então, esse é o objetivo de uma linguagem de baixo nível. As linguagens de alto nível, não, elas são destinadas ao humano. E qual é o objetivo da linguagem de alto nível? É que, programando com ela, você tem uma ferramenta que converta dessa linguagem de baixo nível dessa linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível. E essa linguagem de baixo nível, ela controle o computador, ela controle o processador da máquina. E como é que a linguagem de alto nível funciona? É quando você utiliza a linguagem para produzir o que se chama de código-fonte. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de código-fonte feita numa linguagem de programação. Depois a gente volta com detalhes ao que seja isso aqui. Isso é um código, é texto simples, não? Agostinho, claro que não vai fazer sentido na proposta da linguagem, meu nome aqui, mas eu estou só escrevendo para mostrar que isso aqui é texto simples, é um texto que você consegue editar em qualquer editor. E isso é um programa, um pequeno programa de computador escrito numa linguagem de programação chamada C. É uma linguagem muito antiga, o C remonta basicamente ao início da computação, basicamente. Foi criado por volta de 1975, 77, junto com os primeiros grandes sistemas operacionais, que foi o sistema Unix. E isso é um programa em texto, é texto simples, e ele tem um conjunto de códigos que é escrito em uma linguagem de programação, que é a linguagem C. E esses caracteres que nós estamos escrevendo aqui, eles fazem sentido para que quando uma ferramenta leia isso e crie a linguagem de baixo nível, essa linguagem possa ser executada no meu processador, né, no meu computador, que essa máquina aqui é uma máquina que roda numa arquitetura Intel. E isso é um programa em linguagem C. Chama-se esse texto que nós escrevemos aqui, a gente chama isso de código-fonte, ou source code, que é a linguagem de programação que você usou, né? Foi a linguagem de programação C que eu usei para escrever
esse código daqui. Esse programa, ele é escrito num tipo de linguagem chamada linguagem compilada. O que vem a ser a linguagem compilada? Existem dois tipos de programas que você pode criar, duas categorias de linguagens assim, outra forma de categorizar as linguagens, que são as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. Na linguagem compilada, o que você tem é um código-fonte, como esse que nós mostramos aqui, e esse código-fonte ele é preparado para que você execute instruções no código-fonte. Deixa eu só abrir aqui uma outra janelinha para a gente deixá-la pronta aqui para nossas discussões. Então, o código-fonte, ele é o código em si, aquilo que nós mostramos. O código-fonte, no caso de linguagem compilada, ele é submetido a uma ferramenta de programação chamada de compilador. O compilador, ele é também um programa, claro, e ele vai ler o código-fonte que você digitou e a partir do código-fonte ele vai gerar um código executável. Esse código executável é um arquivo também que fica na máquina e ele contém um conjunto de instruções que pode ser passado para o computador trabalhar. O código executável ele é meio que autocontido. O que tem lá dentro, as instruções que tem lá dentro são suficientes para que você passe direto ao computador. O que é que contém dentro do código executável? Contém uma espécie de código de baixo nível que o computador ele entende, o sistema operacional entende o que tem lá dentro para que as instruções sejam passadas ao processador da máquina para que ela execute. No caso de uma linguagem interpretada, o código-fonte não é compilado, ele é interpretado. Então você não gera esse executável. O interpretador é o executável que vai ler as instruções que tem no código-fonte e ele vai comandar a máquina. São duas maneiras de você trabalhar com linguagem de programação hoje. As linguagens compiladas, exemplo de linguagem compilada, você tem a linguagem C, tem a linguagem C++, são as duas linguagens mais populares, né, compiladas. E exemplo de linguagem interpretada, você tem a linguagem Python. Aqui, por exemplo, eu tenho um programa de computador, que é o programa allo.c. Está aqui o allo, allo.c. E no processo de compilação eu gerei esse executável aqui, chamado de allo. Se você perceber, ele está em verdinho. E nos sistemas Unix, esse verdinho, aqui nesse meu terminal, é uma cor apenas que diz que esse cara é um programa executável. Esse xizinho que aparece aqui nas propriedades do meu arquivo diz que ele é um executável. E quando eu executá-lo, /allo, é assim que eu executo o código aqui na minha máquina. Dá para fazer isso de outra forma, a gente mostra já. Você executa a instrução que tinha lá. A gente não sabe C ainda, né? Não mostramos a ideia do C ainda. Mas esse print, a ideia do print, que é em inglês, imprimir, diz que nós precisamos imprimir esse texto, Hello World, que é o que aparece aqui na tela. Esse programa de computador é o programa mais famoso do mundo. É o programa Alô Mundo, que mostra uma mensagenzinha aqui na nossa tela. A gente vai discuti-lo em outra oportunidade. Esse aqui é o programa executável que foi gerado a partir de um processo de compilação. Mas existe, por exemplo, Deixa eu colocar aqui o Python aqui na minha máquina. Não tinha. Python. Tem. Python 3. Tá aqui. Estava com o Python errado, abri. 4 mais 5 é igual a 9. Então, isso é um interpretador. Eu tenho aqui uma ferramenta chamada de Python. É uma outra linguagem de programação, também tem uma ferramenta com o mesmo nome. E quando eu chamo a ferramenta, ele abre para mim esse interpretador de comandos. E os comandos que eu digito aqui, eu também posso criar um arquivo de texto, como aquele outro que eu preparei, para colocá-los todos de uma vez. Isso é um programa de computador. E o que vocês estão vendo é um interpretador. Eu digito 4 mais 5, ele interpreta o que eu digitei na forma da linguagem, que a linguagem prevê, e 4 com o símbolo mais, depois do 5, denota, ou simboliza que eu quero somar o 4 mais 5 e colocar aqui na saída.
Aqui eu vou sair do programa e estou com o meu interpretador finalizado. Eu não precisei criar um código executável como esse código que aparece aqui, que é o alô. Então, nossos estudos, nós vamos trabalhar com esse processo chamado de compilação, com linguagem compilada. E o processo de compilação vai pegar o código-fonte e gerar o executável, que foi aquele cara que a gente mandou. E a partir dele você executa o programa e ele comanda o computador. O que é uma linguagem de programação como C? Ela é uma linguagem que a gente chama de linguagem estruturada. Você consegue criar algoritmos extremamente complexos em C usando um conjunto de instruções, de estruturas muito simples. Mas usando apenas essas estruturas que o C provê para você, você consegue preparar coisas muito elaboradas. E o C é um tipo de linguagem de programação compilada chamada de linguagem estruturada. O que é uma linguagem estruturada? É uma linguagem onde dentro do código dela você pode ter apenas 3 tipos de estruturas. São estruturas de sequência, estruturas de decisão e estruturas de iteração. Estruturas de laço, que fica repetindo, fazendo uma instrução até que alguma coisa aconteça que você resolveu. Né? Faça isso até que determinada tarefa execute, até que determinada tarefa exista, ou seja tenha sido decidido que você vai ter que mudar a forma que você vai realizar os novos trechos da sua tarefa. E são 3, sequência, decisão e repetição. E os programas em C são formados por bloquinhos chamados de funções, e cada função dessa realiza uma determinada tarefa. E as funções elas podem chamar umas às outras para que façam coisas complicadas. Por exemplo, se eu te pedir para você imaginar quanto é o seno de 30 mais o cosseno de 50 mais 20 ao quadrado, você vai realizar 3 tarefas diferentes. Primeiro você vai calcular um seno, depois você calcula um cosseno, depois você calcula um quadrado. Depois soma os 3. Isso é um algoritmo que você vai estar colocando dentro da cabeça. Mas o cálculo do seno, o cálculo do cosseno e o cálculo do quadrado são 3 funções diferentes. Você realiza uma, depois realiza outra, depois realiza a terceira. E finalmente você vai usar uma operação matemática para agregar as 3, para somar. Então isso você tem como traduzir numa linguagem de programação. E o que você vê aqui à direita é uma forma de representar os algoritmos, que a gente não vai tratar isso aqui no curso, mas muitos colegas ensinam utilizando esse tipo de desenho. Isso aqui chama-se de fluxograma. Basicamente ele diz como é que em que local o algoritmo está ou como é que ele deve seguir. Por exemplo, eu quero criar uma ferramenta, um programa de computador que leia 2 valores, os valores A e B, 2 números inteiros, e ele verifique se o primeiro número A é maior do que o número B. Enquanto não for maior do que o A for maior do que B, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o número A, somar 1 a esse número e comparar novamente com B. Vai ficar fazendo isso até que o A seja maior do que B. Uma coisa bem simples. Quando o A for maior do que B, aí ele mostra quanto é que foi o valor do A. Por exemplo, você colocou duas quantidades. Para o A, você assumiu que a quantidade do A é igual a 20 e a quantidade do B igual a 18. O A é maior do que B, o 20 é maior do que 18, você mostra o valor do A que foi igual a 20. Mas digamos que você tenha feito o contrário, você colocou A igual a 18 e B igual a 20. 18 é maior do que 20? Não, não é, falso. Então aqui eu tenho 2 condições, uma que é verdadeira, que você vai mostrar, e outro que é falso, você não vai mostrar. Então, se ele não for maior do que 18, o 18 não for maior do que 20, você soma 1 ao 18. O A agora não vai ter mais 18, vai ter 19. Aí você testa de novo, 19 maior do que 20, né? Não, tem que somar mais 1, 20. 20 é maior do que 20? Não é, soma mais 1, 21. 21 é maior do que 20? É. Então você mostra o valor 21. E isso é o que esse fluxograma mostra. Esse símbolo aqui significa que você está entrando com os dados A e B. Então, em C vai existir alguma função que lê para você esse 20 e 21 do teclado que você vai utilizar aí para interagir com a máquina. Isso é uma estrutura de teste, de decisão. O A é maior do que B? Verdadeiro, faça tal coisa. Falso, faça essa outra. Então as estruturas de decisão normalmente elas te dão para você 2 caminhos.
Ou um caminho para fazer uma tarefa, ou outro caminho para fazer outra. É uma espécie de decisão binária. E isso acontece até que a decisão seja verdadeira e você chega ao processo de imprimir a variável A, que seria 21 no caso aqui do nosso exemplo, e chegar ao fim do programa. Então isso é uma espécie de algoritmo numa linguagem de programação visual, que é o fluxograma. Mas a gente vai fazer isso, ou vai fazer algo parecido com isso em C. Então os nossos programas, os nossos algoritmos, eles são formados, são criados como bloquinhos dessa maneira, mas usando uma descrição textual. E para que serve o programa executável? O programa executável ele serve para duas coisas. Uma, interação homem-máquina. Você vai interagir com o computador para ele fazer alguma tarefa que você precisa. Ou interação entre duas máquinas. São as duas finalidades do programa executável. A boa parte delas é para fazer interação entre máquinas e os humanos. Mas existem programas que são feitos para interagir entre duas máquinas. Por exemplo, você tem lá num determinado ambiente, um computador controlando um conjunto de sensores que ficam numa fábrica. Quando um dos sensores prover para você uma medida de uma temperatura, você vai lá e lê a temperatura. Então o programa interage com outro programa que fica no sensor. Isso é um programa, é o que eu viso o programa executável, interagir, fazer interação. E as interações elas podem ser com todas essas partes da máquina, com o processador, com memória, com o monitor. O programa que está desenhando essa tela que vocês estão vendo aqui é um programa de computador, ele foi escrito na linguagem de programação. A comunicação que está acontecendo entre a máquina que está provendo esse vídeo para você e o seu computador também foi feito através de um programa. Então tudo é feito através de programas de computador. E como é que você cria um programa executável em C? É utilizando uma ferramenta chamada de compilador. E veja só, o que é que os programas de computador normalmente te provê para você interagir com o programa? A coisa mais comum é o que se chama de terminal. O terminal é essa telinha que vocês estão vendo aqui, onde eu estou digitando comandos. E de onde vem isso? A ideia do terminal do computador ela é muito antiga, ela vem lá dos anos 70, onde as pessoas tinham um computador central, um tijolinho, né, que você tem guardado, e vários monitores com um teclado na frente do monitor, onde a pessoa podia interagir com esse ambiente, né, com esse computador, com esse teclado. E digitando comandos, as pessoas viam nos terminais, nas telinhas, o que acontecia. E as telinhas não tinham essa interface gráfica bonita que a gente tem hoje. Ela é toda de texto, como essa que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma espécie de terminal. Esse que eu vou apresentar para vocês aqui, é o Xterm, né? Foi um dos primeiros terminais. É um programa em computador que abre para você uma tela, onde você consegue digitar os comandos. Então era assim que no passado os nossos antepassados utilizavam os computadores. E por isso eles criaram para a linguagem de programação esse conceito de a entrada de dados ser pelo teclado e a saída dos dados ser pelo terminal, ser pela tela, a telinha preta. Então, quando você estiver programando em C padrão, sem utilizar interfaces visuais, o que o C vai te dar é uma saída padrão. A saída é o terminal, é uma tela preta ou uma tela branquinha, dependendo de como você tenha configurado, para que mostre as informações. E o teclado é a entrada padrão do usuário, que é o que ele vai digitar. Agostinho, e o mouse? O mouse é acessório, ele veio depois nas interfaces visuais, mas essa combinação teclado mais terminal, ele é a combinação padrão de toda interface de usuário. E nós vamos utilizar bastante aqui esses terminais. Eu sou usuário Linux, isso aqui está tudo sendo produzido no sistema Linux, e os compiladores, embora eles possam ter disponíveis na forma de uma interface visual, né, ou melhor, a interação com ele possa se dar na forma de interface visual, mas o compilador é uma ferramenta que pode ser acionada através do terminal também. E nós vamos mostrar como é que você pode compilar um programa em C. Você não sabe C ainda, mas você sabe que o programa pode estar em algum local. E como é que você faz para compilar? Você usa o que se chama de compilador. Esse compilador que nós estamos usando aqui, que é o compilador GNU, ou GNU C Compiler, o GCC, é uma abreviatura disso, é um compilador livre. Você não paga para utilizar o GCC. E ele existe em diversos formatos, diversos sabores.
Por exemplo, no meu sistema Unix ele é chamado simplesmente de GCC, ou família de compiladores GCC barra G++, se eu estiver compilando na linguagem C++, que é outra linguagem de compilação, de programação. Mas em alguns ambientes vocês podem conhecê-los pelo nome de MinGW ou MinGW, que é uma versão do GCC para sistemas Windows. Em todos os casos você tem o compilador, que é essa ferramentazinha daqui. O que é que o compilador faz? Ele é alimentado pelo código-fonte. Você fornece ao compilador o código. Isso aqui dá para fazer pela linha de comando, mas a gente vai usar um ambiente adequado, mais adequado para isso, mais agradável. E o compilador vai gerar na saída, no output, um programa executável. Esse programa executável ele pode ter uma extensãozinha que vem depois dele, que no caso dos ambientes dos sistemas Windows, a extensão é .exe. Mas no caso dos sistemas Unix ou Linux, não precisa dessa extensão, não é necessário. E o compilador, uma vez que você tenha chamado, ele, quando é executado, que eu digitei esse comando aqui e dei o Enter, ele criou para mim o arquivo alô. Tá aqui o alôzinho sendo gerado aqui na minha saída. Esse aqui estava aqui, né, de bobeira, já estava no meu diretório, eu não vou removê-lo agora não. Então o alô ele faz a compilação. Esse dólar que eu mostro aqui nessa linha, ele aparece na maior parte dos terminais que eu utilizo, que vocês vão ver aqui nessas aulas. Isso é apenas um símbolo dizendo que, olha, digite a partir daqui. A partir daqui é o comando que eu estou esperando que você coloque. Então o compilador é essa ferramenta, é o GCC. Quando você executa só o GCC sem argumento nenhum, ele diz, olha, tem um erro fatal, não tive arquivos de entrada para processar, mas não quer dizer que ele não vai funcionar. Claro que ele funciona. Então, os nossos programas, as nossas linguagens de programação, eles trabalham com esse conceito, o conceito de compilador. É uma ferramenta que lê o código-fonte, interpreta o que tem dentro do código-fonte de acordo com as convenções da linguagem e gera um arquivo de saída que vai ser um arquivo executável. Vamos abrir esse arquivo executável. Eu vou abrir o arquivo executável, que é o arquivo alô. Vou abrir aqui no editor que consegue mostrar o que tem dentro do arquivo. Um editorzinho do Unix chamado Emacs. E isso é o que tem dentro do código executável. Texto mó doidão, né? Mas esse texto que aparece aqui é o texto que é mostrado, que tem instruções dizendo à máquina para mostrar a informação Hello World naquele terminal que nós mostramos para você. Isso é um código executável. E isso que vocês estão vendo aqui, a máquina entende e ela sabe o que fazer quando esse código é ativado para o computador. ./hello, ./hello, tá aí o código Hello World, o programa Hello World sendo mostrado, sendo ativado para vocês. Vamos para cá, terminal. Só que hoje ninguém precisa mais de um terminal desse para programar. Embora você possa programar, tem coisas mais palatáveis, mais agradáveis para que você possa desenvolver o seu código-fonte na sua linguagem de programação, seja em C, seja em outra linguagem, de forma mais agradável, de forma mais produtiva, que é um negócio chamado de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou IDE, Integrated Development Environment. O que vem a ser um IDE? Ele é uma espécie de editor de texto. Deixa eu colocar logo aqui no meio. É uma espécie de editor de texto, como esse que vocês estão vendo aqui, um editor de texto que eu vou já falar sobre ele. E nesse editor de texto, você consegue digitar o seu código-fonte e, apertando algum botãozinho, você ativa o compilador para que o compilador leia aquele código-fonte e produza o executável. Então não há mais a necessidade, usando o IDE, de você ficar toda hora digitando aquela linha de compilação para que o compilador fique gerando executáveis. E o ambiente de desenvolvimento integrado, além de ele permitir isso para você, ele fornece uma coisa importante, que é uma interface visual agradável.
para você desenvolver. Para programar em C, tem um bocado de ambiente de desenvolvimento integrado, de IDEs. Eu vou mostrar para vocês uma chamada de CodeBlocks. Ela é muito famosa, inclusive ela é livre, é simples. Você pode baixar no site do CodeBlocks, é só ir lá no Google, digitar CodeBlocks, ele já te manda direto para lá. É uma ferramenta que ela é multiplataforma, ela existe em diversas plataformas diferentes. Aqui eu estou usando uma plataforma Linux, mas você pode usar o CodeBlocks para desenvolver no Windows, tranquilo. Deve ser mais Eclipse, Visual Studio Code, o VS Code faz também o desenvolvimento de código em C++, em C, perdão. Aqui, ó, tem o VS Code, eu posso desenvolver o código em C também, ele deixa o código desenhadinho, bonitinho, fica lindo. Então, tem várias opções para você trabalhar com o desenvolvimento de código em C. Mas a gente vai mostrar como é que você pode fazer isso no CodeBlocks. Como é que você pode pegar um pequeno programa em C, fazê-lo funcionar no CodeBlocks, realizando o processo de compilação. Então, vamos deixar isso aqui para lá, um pouquinho aqui de lado, e vamos trabalhar. Vou mostrar como é que você faz isso no CodeBlocks. O que é que eu fiz para criar esse programa aqui nessa ferramenta chamada de CodeBlocks? Ela tem uma capacidade de eu digitar o código e o código ele fica com essa sintaxe colorida. E essas cores são muito legais para você ter noção dos pedaços da linguagem, dos que se chama de tokens da linguagem, que são as funções, são essas palavrinhas reservadas que a linguagem disponibiliza para você programar. A criação de um programa é bem simples, você simplesmente vem aqui no menu arquivo e manda criar um programa vazio, um arquivo vazio, e começar a digitar o seu código e salvar. Por exemplo, para não perder muito tempo, eu vou copiar esse pedacinho de código aqui nessa linguagem e vou salvar, apertar aqui o botãozinho de save. Ele salva para mim allo2.c. Eu coloco uma extensão .c. Todo programa em C tem uma extensão. A extensão é .c. Então esse .c ele simboliza no seu computador que aquele programa que você tem ali, aquele arquivo, é um arquivo que contém instruções em C. Para o compilador não vai fazer muita diferença ter essa extensão ou não, mas é importante que você coloque a extensão para você reconhecer o código que você criou. E uma vez que você tenha digitado o seu código, se o compilador estiver instalado na máquina, lembrar que o CodeBlocks não é um compilador, ele é um ambiente de desenvolvimento. O compilador tem que estar junto, né, do CodeBlocks ou em algum local na máquina para que o CodeBlocks possa chamar o compilador. Uma vez que o seu programa esteja preparado, você vem aqui nessa ferramentazinha, nesse íconezinho chamado de Run, no CodeBlocks. Em outras ferramentas é um pouco diferente. Ou essa aqui, ó, Build and Run, que é para ele ou executar, ou então compilar e executar, ou então você vem nessa, que é Build. São três ícones que normalmente estão presentes em várias ferramentas. O que é que o Build faz? Quando eu aperto no Build, ele compila o código para mim. Esses ambientes de desenvolvimento, eles vêm com umas abas aqui na parte de baixo que diz o que é que ele está fazendo. Aqui tem o processo de compilação todinho do programa allo.c que eu criei. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui o programinha allo.c que ele está compilando. Aqui, ó, programa allo.c sendo compilado. E o allo2 também, eu tinha dois códigos, ele compilou os dois para mim. Deixa só o allo aqui para não confundir. Então, aqui embaixo tem a chamada do compilador. Então, essa foi a linha de comando no meu sistema que o CodeBlocks ativou para que esse código fosse processado e fosse gerado um arquivo executável. Se vocês derem uma olhada nessa linha, em algum local vai ter um comando sendo executado. Por exemplo, no caso dessa compilação, ele gerou aqui nesse diretório tmp allo2. Está aqui o allo2, é o meu código executável. Eu consigo executá-lo aqui também. .allo2, os dois fazem a mesma coisa porque tem o mesmo código. Então, o executável ele é criado em algum momento. Então, além da interface ela criar o executável, ela também permite que o executável seja executado. Então, aqui eu só fiz compilar, só estou compilando o código. Aqui eu vou compilar
e executar. Olha lá, o código sendo mostrado para mim. Então, essa tela preta que vocês estão vendo, ela é o terminal. E é no terminal onde você vai tanto ver as coisas que o programa vai te produzir, quanto você vai interagir. O teclado é a entrada, mas a realimentação visual ela é toda dada no terminal para você. Então, essa ferramenta CodeBlocks, no caso do sistema Linux, normalmente ela vem só a IDE. Nas distribuições que você vai encontrar para outros sistemas operacionais, ela pode vir além do IDE, que é esse ambiente, ela pode vir junto no diretório do CodeBlocks o compilador C++, o compilador C++. Então, quando alguém disser qual é o compilador que você usa, eu uso o CodeBlocks. Não, você usa o GCC. E qual é a IDE que você usa? Eu uso a IDE do CodeBlocks. Então é isso que você tem. E deixar isso bem claro, essa ideia do compilador não é a mesma coisa da IDE. Pode até vir juntos os dois trabalharem em conjunto, mas são duas ferramentas diferentes que trabalham de forma separadinha. Então experimenta pegar, né, se você quiser fazer o primeiro teste aí com o teu ambiente, saber se ele funciona. Pega a ferramenta, instala a ferramenta, o CodeBlocks ou qualquer outro ambiente que você tenha, digita o seu código. No CodeBlocks é muito simples de fazer isso. E esse código que tem e compile. Né? Compile para ver se ele mostra o Hello World, que é o programinha mais simples que a gente vai discuti-lo em uma outra aula. Show? Então, fechamos por aqui. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Foi uma aula bem curta, bem simples, mas ela dá uma noção inicial do que é um ambiente de desenvolvimento, do que é uma linguagem de programação, do que é a linguagem que vai ser a linguagem C que nós vamos trabalhar e como ela pode ser utilizada para que você trabalhe ou crie programas de computador. É utilizando esses compiladores, essa ferramenta que a gente colocou aqui. Show, pessoal? Nos encontramos em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre essa linguagem que a gente está começando a tratar aqui nessa sequência de vídeos com vocês. Tchau, tchau.